Assim, essa pergunta, né, dos aneurismas cerebrais, né? Então, o que acontece? O tratamento dessa doença, o aneurisma cerebral, ela tem que ser encarada de uma forma multidisciplinar. Então, o que seria um aneurisma cerebral, né? Nós temos o conjunto de vasos sanguíneos que eles enviam o sangue do coração até o cérebro, correto? E em alguns indivíduos, vamos comparar um vaso sanguíneo a um tubo. E esse tubo, ele tem várias camadas. Tem a camada mais externa, tem a camada do meio, que é a camada que a gente chama que tem músculo dentro, e a camada mais interna. Então, se pegamos uma mangueira de jardim, vamos pensar dessa maneira. À medida que essa mangueira, às vezes, envelhece, se vocês observarem, ela começa a ter certas dilatações. E vocês notam que, às vezes, essa mangueira ela explode nesse ponto de maior, como eu poderia dizer, fragilidade. Então, alguns indivíduos, isso pode ser uma questão da genética, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, né? Dizendo isso, daqui a pouco todo mundo vai achar que tem um parente que teve um aneurisma cerebral, por isso eu vou ter. Não é isso, entendeu? O aneurisma cerebral, para ter caráter genético, você tem que ter, assim, inúmeros indivíduos da família em primeiro grau acometidos, isso não é uma realidade, isso é algo muito incomum até no nosso meio. Então, essa propensão, essas camadas dessa mangueira, esse vaso mal formados, associados a fatores como a aterosclerose, o diabetes, em especial o fumo é um fator de desenvolvimento de aneurisma cerebral, leva ao quê? A ruptura desse vaso mal formado dentro do cérebro, extravasamento do sangue que vai cobrir o cérebro, e esse sangue ele vai gerar um processo inflamatório no encéfalo, e que isso sim pode causar essa situação muito grave, que pode culminar até com a morte do indivíduo. Então aí vem a situação atual, né? O que dita? Então, o aneurisma cerebral não se opera mais, isso é um mito. Então a abordagem hoje em dia disso ela é multidisciplinar. O que acontece? Existem duas modalidades de tratamento de aneurisma cerebral. Uma seria a cirurgia convencional, a cirurgia aberta, onde você vai abrir o crânio do indivíduo e vai operar esse aneurisma. E a outra modalidade é que a gente chama de tratamento endovascular dos aneurismas cerebrais. Como é que é isso? Por esse mesmo tubo que tem essa anomalia, você vai enfiar um catéter, que é um tubo finíssimo. Então, geralmente, isso é feito por uma artéria do indivíduo, chamada artéria femoral, que fica na coxa desse paciente. E um profissional treinado, que pode ser tanto um neurocirurgião como um radiologista intervencionista, ele vai introduzir esse catéter finíssimo, desde a artéria femoral até o local onde tem essa dilatação chamada aneurisma, e com uma série de produtos que a gente chama mais comumente de molas, coils, ele vai obstruir a luz desse aneurisma. Então, digamos, vamos comparar, o aneurisma seria uma bola de aniversário, vamos colocar dessa maneira, a bola de aniversário tem um colo, então através da artéria femoral, esse profissional, ele introduz esse catéter até dentro dessa dilatação que é a bola de aniversário, o aneurisma, e com esse dispositivo especial, ele vai, digamos assim, ocluindo, entupindo esse aneurisma. Ou entupindo o aneurisma, essa lesão deixa de existir. Com o tempo, vai se formar uma membrana no colo desse balão, vamos dizer assim, que é o aneurisma está eliminado, certo? Mas o que nós temos que levar em conta? Por isso que é importante a participação de vários indivíduos na avaliação desses indivíduos que têm aneurisma. Alguns
alguns aneurismas, eles não têm, digamos assim, esse colo do balão propício a se colocar uma mola. Vamos fazer uma analogia. Você tem um tubo onde você tem uma dilatação, né, um bojo enorme, e o sangue, a água está passando ali dentro. Então, se você simplesmente pegar uma mola, um objeto, sei lá o que for, e colocar ali, o próprio sangue vai remover isso de dentro dessa dilatação, desse aneurisma. Isso vai causar o quê? Um entupimento, vamos colocar assim, na circulação adiante. Então, o que nós pensamos? Então, isso é importante colocar. Na nossa prática, na cidade de Petrópolis atualmente, a cidade conta com o tratamento dessa doença chamada aneurisma na sua totalidade. Então, digamos, se você chegar hoje em dia no nosso hospital, no hospital que nós trabalhamos, ou seja, na cidade de Petrópolis, onde você estiver, o que acontece? Você tem condição, primeiro, de ter o diagnóstico de um aneurisma cerebral, você vai ter a oportunidade de ser avaliado pela nossa equipe, para nós relatarmos ao paciente, se tiver condição, à família, qual o aneurisma que ele possui e se esse aneurisma ele é passível, seja de tratamento pela artéria femoral, tratamento endovascular, ou por uma cirurgia aberta, cirurgia convencional. Por que é importante esclarecer isso? Porque, às vezes, na mídia fica a impressão, primeiro, que a cirurgia do aneurisma acabou, que todo aneurisma tem que ser tratado por via endovascular, o que não é a realidade. O paciente tem que ser avaliado como um todo. Então, dentro da nossa prática, nós contamos com isso. Tem a nossa equipe e associada à nossa equipe existe a figura do Dr. Orlando Maia, que é um colega neurocirurgião que se dedica exclusivamente a esse tipo de tratamento endovascular. Até tivemos a oportunidade, existe uma paciente nossa atualmente internada no hospital, a mesma situação, a paciente do SUS foi encaminhada adequadamente ao hospital, ela, 24 horas de chegada, ela teve o diagnóstico de que aneurisma ela possuía, foi feito pela equipe da hemodinâmica, pelo Dr. João Assad, o diagnóstico do aneurisma que ela possuía, nós avaliamos a arteriografia, o Dr. Felipe Calani avaliou, vimos que a lesão que tinha sangrado, ela era passível de ser tratada por via endovascular. No mesmo dia, o profissional ligado à nossa equipe, que é o Dr. Orlando, veio, tratou a paciente, e nós descobrimos mais 2 lesões, que serão tratadas no futuro. Provavelmente uma por via endovascular, a outra provavelmente com uma cirurgia aberta. Por quê? Porque não é uma lesão que tem uma conformação adequada. Outra coisa que tem que ficar claro também, a ideia que se tem é que o tratamento pela virilha, o tratamento endovascular é um tratamento livre de risco, não é. Não. Ele é um tratamento que tem tanto risco quanto a cirurgia aberta. E levar em conta que tratar o aneurisma, eliminar a chance dele sangrar, não é o principal elemento ao qual o doente corre o risco. O evento do sangramento em si, às vezes, ele é tão mais grave do que a presença do aneurisma em si. Então, às vezes, você trata esses indivíduos, as cirurgias são tecnicamente perfeitas, mas o sangramento que causa um fenômeno chamado vasoespasmo, quer dizer, mediante a presença daquele sangue, essa reação inflamatória, áreas do cérebro que tem a ver com esse aneurisma, elas deixam de receber a irrigação, o sangue, e sofrem como se fosse um derrame, pela falta do sangue chegando nessas áreas. E isso, geralmente, se às vezes não causa morte, causa distúrbios neurológicos muito graves. Então é isso. Então o que eu digo, ocorrendo esta situação, seja o paciente do SUS, o paciente do convênio, nós temos a possibilidade de oferecer um tratamento na cidade de Petrópolis de qualidade. Que a gente tem a relatar isso sem o menor pudor, porque esse é o nosso objetivo, é um tratamento de qualidade. O paciente pode ser tratado aqui em Petrópolis, sobre todos os aspectos. Todo aneurisma precisa de cirurgia, né? Tem um limite de tamanho, ou todo aneurisma é indicado cirurgia? Não, isso é uma excelente pergunta. Em geral, os aneurismas que eles têm abaixo de 2 milímetros, 2 a 3 milímetros, eles em geral são observados, porque tecnicamente você pode não ter, primeiro, como eliminá-los da circulação pela cirurgia aberta. Então imaginamos aquele balão de aniversário, aquele colo, você pode colocar um grampo operando e fechando esse balão, é uma cirurgia curativa. Então às vezes tecnicamente não tem como fazer. E os aneurismas gigantes, aneurismas acima de 3, 4, 5 centímetros de diâmetro, e nos quais os vasos que irrigam o cérebro, eles se originam
digamos assim, do fundo dele, do fundo dessa bola de aniversário, em geral, às vezes a gente não tem como eliminá-los. Mas aí há procedimentos muito mais complexos, onde você elimina esse aneurisma e cria caminhos para o sangue chegar ao restante do cérebro. Mas assim, esses aneurismas não operatórios são um número limitado. E há outras lesões, isso eu só tenho total razão, que eles estão situados em certas regiões do cérebro, onde seria mais interessante deixá-los como estão, porque a abordagem, a operação, elas são piores do que deixá-los quietos no seu lugar. De observação, né? Isso. Doutor, parece mentira, mas nós temos só mais 5 minutos. Como é que passa rápido, né? Só que o senhor vai voltar aqui, né?